Quando eu era criança, eu estava caminhando no supermercado e falei para minha mãe, mãe, me dá aquele chocolate lá. E a minha mãe, muito pobre, vira para mim e fala, Marcela, não vou comprar esse chocolate. Você está achando que dinheiro dá em árvore? Não dá em árvore. Pronto. Estou dando um exemplo do que é uma crença que é implantada. Sua mãe, na melhor das intenções, com tudo que ela tinha na época na mente, ela já colocou lá, né, sem perceber, uma sementinha. E aquela criança falou, nossa, então peraí, então para eu ter dinheiro, eu tenho que me sacrificar muito, porque para o meu pai e para minha mãe, dinheiro chegou somente dessa forma e pouco. Então, para mim, tem que ser assim também. Se você não muda, se você não entende que existe uma forma de você liberar, soltar essas ideias e entender o que você é verdadeiramente, que você pode pensar grande, que você pode ter tudo que você quiser, tem um trabalho a ser feito aí no inconsciente de liberação dessas crenças. Se você não fizer esse trabalho, você vai ter um destino específico que é exatamente o que você aprendeu na sua infância, o que você aprendeu com seus avós, o que te disseram, ó, o limite é esse é o seu limite, não passe dele. Só que isso é inconsciente. A lei da atração, ela funciona e você pode ter absolutamente tudo o que você quiser. A questão é, existe um negócio que chama efeito Zenão, que é você botar uma pressão tão grande para aquilo acontecer, que isso, na verdade, expressa um estado de não confiança. O universo só diz sim. Se eu estou expressando a não confiança, o que vai aparecer no meu cenário? O resultado da minha não confiança, entendeu? Você tá lá todo dia pensando no carro, aí você faz o exercício, tenta ficar feliz e pensar no carro que você quer e relaxa, e vai observando o cenário. O sinal de que aquilo que você quer tá chegando para você é o fato de você começar a ver, por exemplo, um carro vermelho em todos os lugares. A sua prima liga para você e fala, oi Marcela, eu comprei um carro vermelho. E você, olha que interessante. Aí no dia seguinte você tá lá, carro vermelho, mas você tá feliz, né? Daí você passa na rua, você começa a se ver só carro vermelho. Aí você liga a televisão, tem um carro vermelho. Quanto mais você vir esses expressões do que você gostaria de ser no seu cenário, significa, isso é um sinal do universo de que aquilo está chegando para você e assim, tenha confiança porque está chegando. É isso. É a sua sincronicidade, você está em alinhamento, você tá indo para a sua felicidade. É isso. Como mudar a nossa energia e mantê-la numa frequência alta? Existe um outro você no futuro? E livre-arbítrio? É real? É imaginário? Estamos vivendo numa matriz? O que é verdadeiramente a liberdade? Essas e outras perguntas respondidas por Marcela Leal aqui na TV Consciência Próxima. Está aqui no estúdio. Vamos já começar com perguntas. E a pergunta tem a ver com um filme que foi lançado, um recente e outro não tão recente assim, que eu quero começar com isso, porque eu acredito que vai ser um bom fio de condução aqui para o nosso bate-papo de hoje. Marcela, super bem-vinda. E o filme que eu quero perguntar é, o que é que você pode dizer sobre esse filme que foi lançado recentemente, que é o Dia D e o Interestelar? O que é que esses filmes trazem de interessante? Porque a gente vai pegar e carona também nesses filmes para alguns temas que a gente vai abordar por aqui. E super bem-vinda. Obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Agradeço muito estar aqui. Bom, o Dia D, eu até fiz um vídeo lá no meu canal sobre o Dia D. Ele é um filme que me parece que ele é um adiantamento de algo que a gente vai viver aí no futuro. É o que eu sinto, tá? Eu acho que tem coisas que vêm sendo acobertadas durante muitos anos e a tendência, até porque é muito interessante que o livro que eu estudo mais profundamente, Um Curso em Milagres, fala isso. Ele fala só a verdade sobrevive ao tempo. Então, se tem mentira, se tem coisa escondida, ela vai vir à tona. E dentro do filme, claro, não vou dar spoiler aqui, mais uma coisa importante que acontece, que é muito parecida com a realidade, é que eles estão omitindo essas informações há 79 anos. E esses dias eu vi uma coisa real, depois de ver o filme, falando exatamente isso,
que há 79 anos os Estados Unidos estão escondendo as informações sobre vida extraterrestre, não só aqui na Terra, como o contato com esses seres, porque caiu alguma nave, enfim, eles escondem isso há muito tempo. Então, muitas das coisas que estão no filme têm a ver com o que realmente acontece, só que a gente não está sabendo. E a Fox News, você viu isso? A Fox News lançou, acho que faz um mês ou 2 meses, uma notícia da Fox News, que aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha, já falando que sim, que o governo dos Estados Unidos sabia, e que, inclusive, tem 4 raças que são as raças que já convivem com a gente, já estão aqui. Eu achei muito impressionante a Fox News falar isso. Então, se eles estão começando a falar abertamente, o que era lá uma previsão do Bashar já fala, desde 2018 eu escuto o Bashar falar que essa bendita revelação ia acontecer, ele falava sobre isso e agora as coisas estão aparecendo, né? A Fox News falando que tem 4 raças que já existem, que estão por aqui, que são conhecidas, inclusive do governo americano, que ai meu Deus, se eu lembrar os pequenininhos, Grace, Caesar pequenos, os draconianos, que tem outro nome, que são os reptilianos. Os Greys, os reptilianos, os loirinhos, os nórdicos e os insetoides. Gente, os insetoides, eu fiquei, meu Deus do céu, imagina você lá no poupa-tempo, tendo que refazer sua identidade, você senta, tem um louva-a-Deus do seu lado, batendo o pezinho, esperando para fazer a identidade dele. Eu falo assim, meu Deus do céu, tá bom, vamos aceitar, né? Se for, amém, que venham, né? Eu imagino que quando isso for revelado, se for revelado, eu acho que será, eu acho que a gente vai estar um pouco mais tranquilo com relação a essas coisas, porque esse inconsciente coletivo, ele vem sendo trabalhado para que essa possibilidade não seja tão chocante para a humanidade, que é o que o Bashar já falava. Também canaliza o extraterrestre e falava isso, falou, ó, o inconsciente da humanidade vai ser trabalhado durante muitos anos para que quando isso for revelado não seja algo tão chocante. O que não significa que muita gente não vai entrar no medo, acho que até vai, mas está batendo muito com o que o Bashar falava, porque nunca se falou tanto em extraterrestres como agora, até com esse filme aí, que é muito claro tudo que se fala ali. Você sabe que a sua fala me fez me lembrar de um outro filme, que tem uma série, na verdade, desse filme, né, uma franquia, que é o MIB. E lá no MIB tem um aparelho que faz as pessoas esquecerem, apagarem da memória ou omitirem as informações para que isso não se tornasse ou se torne público, né? Sim. E aí tem a central onde você vai um monte de estilos de seres de tudo quanto é lugares. É uma comédia, mas é bem interessante. Quem tem uma ideia também disso é o Edu, né? Que é um pesquisador. Ele tem 3 livros onde ele fala sobre a parte biológica, os estereotipos desses seres em si. Ele fala muito dessas conexões. Inclusive, todo mês agora ele está indo para os Estados Unidos porque ele está esperando o contato lá junto com o governo para ele estar lá presente no dia da abertura desses conhecimentos todos. Toda vez ele está lá. Uma vez por mês. Às vezes 2 meses, uma vez por mês está lá por lá. Conhece, que tem acesso lá com pessoas da política, né? Sim. Então é bem nesse sentido. Mas eu acho que tem muitas coisas também que podem estar acontecendo que a gente não precisa do aparelhinho para nublar também a gente. Exato. Sabe por quê? Porque a gente nem olha para o céu. Exato. Vai ver o quê? Exatamente. Né? E tem outra também. Eu acho que tem uma parte da humanidade que não quer acordar, entendeu? E qualquer coisa que venha, mesmo que apareça um ser, né, um insetoide, pode ser que a pessoa não consiga aceitar a possibilidade, acho que está sonhando. Eu vejo as pessoas, em alguns casos de inconsciência, dormindo num nível que elas negam absolutamente tudo, né? É claro que ver um louva-a-Deus gigante não vai ser uma coisa tão ok, mas é interessante. Então, eu acho que se a pessoa quiser negar, ela vai negar para sempre, porque é difícil para ela aceitar, porque cair essa ficha ou aceitar
é algo que é muito chocante para a maior parte das pessoas, né? Então, mas eu acho que isso está sendo trabalhado de uma forma muito gentil, porque se esses seres precisam se mostrar, é porque eles são seres de uma consciência elevada, ou mais ou menos parecida com a nossa, mais elevada, e estão fazendo isso de uma forma aceitável para a humanidade. Porque se eles quisessem fazer mal, eles simplesmente chegariam e falaram: galera, tá dominado, entendeu? Vocês que aguentem agora, mas não estão fazendo isso. Nessa perspectiva de seres que vêm de outros lugares do nosso universo, e pegando também até carona dessas conexões que a gente vai abordar aqui no programa de hoje, qual é a sua opinião sobre Jesus? Quem pensa que ele é também um ser que vem de um lugar, tipo assim, de outro planeta? Um ser extraterrestre que veio aqui trazer alguns insights, conexões que ele vivencia? Nossa, isso entrou na minha praia, né? Que tem a ver com esse livro aqui. Bom, eu acho que Jesus... Você conhece um livro chamado Piscis e Sofia? Piscis e Sofia já é o começo disso, que é um pouco do gnosticismo, explicando a vinda de Jesus para cá, e que é lindíssimo esse livro. Ele me lembra um pouco algumas passagens de Um Curso em Milagres. Eu acho que é isso que eu acredito sobre Jesus. Eu acho assim, existem ideias que elas precisam vir para a humanidade. As pessoas precisam entrar em contato com essas ideias. Se um ser chega aqui no formato azul, né, ou no formato de uma caixa, ou se ele chega aqui sendo somente uma luz, talvez as pessoas não consigam aceitar. Então, este ser, ele precisa, ou essa verdade, ela precisa entrar num corpo humano, que é meio que um disfarce, é assim, olha, assim você vai me aceitar, para que a gente consiga aceitar essas ideias que, para mim, são as mais avançadas, que não só a humanidade, mas que qualquer mundo precisa entender, porque ele está falando que nós somos um. Quando ele fala que nós somos um, não é somente o planeta Terra, é o universo, né? Então eu acho que ele é um ser muito evoluído, sim, que veio para cá, que entrou num corpo, essa ideia entrou num corpo para que a gente conseguisse aceitar a possibilidade de ouvir a respeito disso, tá? Então, é uma coisa importante, que aí entra Um Curso em Milagres, que é o que ele fala, nós somos um. Do mesmo jeito que eu consegui aceitar essas ideias, traduzir essas ideias e entregar para vocês, vocês também podem se apropriar dela, que é a ideia crística, né, da mente crística, da mente una. Então, eu acho que Jesus, ele é um desses avatares que traduz essa ideia da verdade, tá? É como se ele fosse uma caixa de ressonância, uma caixa de som. Eu sei que é um absurdo falar isso. Ai, meu Deus, como é que você fala de Jesus assim? Mas a verdade é que ele não estava nem aí para o corpo dele, né? Não estava nem aí, ele só queria passar as ideias. Então ele era um veículo de comunicação de algo muito importante, né? Então é por isso que hoje eu nem me ligo muito na história, as pessoas ficam, porque Jesus, porque quando ele tinha 16 anos ele subiu, daí ele foi para a Índia, daí ele fez não sei o quê. Eu falei, olha, tá tudo bem, mas se liga no que ele disse, isso é muito mais importante do que a história do que ele viveu neste mundo. E sim, olha para o que ele está falando. Então, acho que essas grandes ideias, elas entram dentro de determinados corpos neste mundo para passar as ideias, porque aí a gente fala, não, é um corpo igual ao meu, é um ser igual ao meu, um ser humano, e eu consigo aceitar, né? Blavatsky, Krishna, Buda. Eu acho que estes seres, eles precisavam encarnar para trazer a ideia. Mas eu acho que Jesus está muito além de ser só um extraterrestre, um arturiano, eu não acho. Eu acho que Jesus foi além disso. Eu acho que hoje ele não encarnaria mais, aquela que começa a falar um monte de coisa polêmica, porque o que ele fez foi muito bem feito. Agora a gente precisa pegar para nós as ideias, porque foi tudo passado ali. A questão é quando é que a gente vai aceitar isso. Então, para mim, Jesus é isso, ele está além dos mundos. Eu acho que ele fica nesse lugar entre
a eternidade e o mundo físico, o mundo material. Acho que ele fica nesse meio termo, ajudando a gente a acessar isso que é tão complexo, que é essa mente abstrata. Mas eu acho que ele serve a qualquer mundo, porque essas ideias são tão profundas, né? Então é isso que eu acho, está além dos extraterrestres, para mim. Polêmica com Marcela Leal aqui. É verdade. Está no livro, né? Interestelar. E faltou outro filme, Interestelar. Interestelar. O que você quer saber o que eu achei? Então, o que você você pode falar sobre esse filme? Citar algumas coisas que talvez possam ser interessantes no decorrer da nossa conversa por aqui. Tá. O Interestelar, que eu acho bem interessante, faz muitos anos que eu vi esse filme, que eu acho bem interessante, é a narrativa dos universos paralelos. Por exemplo, quando ele entra naquela parte que é como se ele fosse para um lugar que está além do mundo manifestado, onde ele vê todo o mecanismo, né, que são aqueles quadrados, que ele fica dentro daqueles quadrados vendo várias possibilidades, né, de passado, presente, futuro. Nossa, até me arrepiou, é muito lindo isso. Ele vai para um lugar muito mais profundo, que é essa ideia de universos paralelos, onde tudo está acontecendo ao mesmo tempo e você escolhe uma determinada realidade para colapsar. Isso tem tudo a ver com a física quântica e eu acho esse filme incrível. Então, eu acho que o que mais me marcou no Interestelar é isso. É claro que tem muita coisa nesse filme, eu tenho que ter feito talvez um estudo antes de vir, mas o universo paralelo é uma coisa bem interessante de se falar e a gente está vivendo isso agora. Universos paralelos a gente vive toda vez que a gente tem determinado tipo de emoção, por exemplo. Se você acessa a raiva, você já mudou de universo. Você já vai ter um determinado futuro com base no seu estado de ser de raiva e você vai olhar para o seu passado de uma outra forma, com mágoa, com vitimismo, e já vai colapsar um determinado futuro com base nessa raiva, que não vai ser bom. Então, a gente fica o tempo inteiro pulando de universo de acordo com o nosso estado interno. Quando a gente está bem, quando a gente está na amorosidade, quando a gente está na gratidão, a gente tem um determinado futuro, né, naquele universo paralelo que a gente está acessando no estado de gratidão, que vai ser maravilhoso. Assim como, a partir desse estado de ser, de amorosidade, de gratidão, você olha para o seu passado, ao invés de você buscar todas as experiências que você viveu para reforçar um trauma ou para reforçar a ideia de que você é uma vítima, você olha para o passado e pensa, nossa, eu sou muito grato por tudo que eu vivi. Mesmo tendo sido algo tão ruim, você olha para o que você aprendeu com aquilo e o quanto você se transformou. Então, eu acredito que esses universos paralelos estão acontecendo aqui o tempo todo e a gente tem a decisão a gente pode decidir em qual universo a gente vai colapsar nesse mundo o tempo todo. E isso muda, tá? Isso é super mutável. Uhum. Uma das perguntas que a gente fez aqui na abertura do programa foi isso, a questão da energia em si, né? De como é que a gente pode manter a nossa energia e cultivá-la numa frequência, numa sintonia elevada diante de um mundo em várias situações desafiante ao extremo, com muitas procuras, buscas, que parece que a gente tem que correr 10, 20, 50 vezes mais para sair do lugar, né, de conexões. Como é que a gente poderia, então, manter uma vida equilibrada ou harmoniosa, ou nos mantermos conectados aí nesse universo, no melhor universo, né, nessa nossa vibração? Então, aí eu já apelo para práticas de autoconhecimento mais profundas, porque se a gente não entra num lugar que se chama estabilidade emocional, você vai ficar sempre nessa montanha russa. E aí entram as ferramentas que eu tenho, por exemplo, que eu utilizo, para que a gente consiga se descolar disso, né? A física quântica chama isso de o ponto de vista do observador, que é o ser que não julga a experiência, que está além da experiência. É possível você estar com a mente ou se aproximar deste lugar de mente, onde você consiga viver neste mundo com mais estabilidade.
Mas, como diz um curso em milagres, uma mente sem treino nada pode fazer. Você tem que treinar para você aprender a manter a mente nesse lugar. E tem que ter uma ferramenta de autoconhecimento profundo. As que eu utilizo na minha vida são a meditação, porque ela me bota em contato com esse lugar de mente abstrata, que é antes da separação sujeito-objeto, né? Onde você é estado de onda, onde você é pura onda, onde todos os potenciais estão acontecendo ao mesmo tempo. E aí, neste lugar, você tem a capacidade, inclusive, de fazer outras escolhas, e quando você volta para o seu corpo físico, essas escolhas, você pode implementar essas novas escolhas na sua vida. Mas você tem que estar além. Se você está misturado com esse sistema de pensamento, que um curso em milagres chama de sistema de pensamento do ego, que é o sistema de pensamento do mundo, você não tem poder de escolha. Você é uma vítima de um destino. Você é uma vítima desse mundo. Então, alguma prática você tem que fazer onde você consiga colocar a sua mente nesse lugar mais profundo, aonde você é puro potencial, porque você é, aonde você suba desse topo dessa montanha e consiga ver e entender o que você é a partir desse lugar mais profundo, de consciência mais expandida. Aí você tem poder de mudança. Mas sem que você acesse o pensamento abstrato profundo, por meio da experiência, você não consegue mudar nada. Porque a crença que esse mundo faz a gente ter na nossa mente é de que as coisas são difíceis, que tudo é impossível de mudar, que eu sou a vítima desse mundo, que nananã. Se você não desconstruir isso indo para esse lugar mais profundo, você não tem como mudar. Eu uso um curso em milagres, que também é uma forma de acessar que me ajuda com as lições e botar a mente nesse lugar de abstração mais profundo, e a meditação, os dois. São maneiras diferentes, né? Mas aí eu acho que a gente consegue acessar esse estado de estabilidade, porque não é nem uma euforia extrema e também não é uma depressão, entendeu? O que as pessoas às vezes chamam de felicidade no mundo é uma euforia. E a felicidade real, ela está muito mais próxima da paz do que da euforia. Né? Ela é estável, você se mantém nela. Assim. Quais são os motivos ou as causas que você tem percebido da grande incidência ou grande número de pessoas estarem passando por depressão e também ansiedade? Tá. Olha, eu acho que o planeta está mudando mesmo, eu percebo essa mudança no planeta, e eu acho que os processos catárticos estão acontecendo porque chegou o momento de mudar. E a gente só pode escolher como vai fazer isso. A gente não tem a opção de não mudar. Quando o planeta decide mudar, você que é um neurônio dele, você vai ter que mudar junto, ou você é mandado para fora dele. E é esse o movimento que eu estou sentindo agora. Como uma grande parte da humanidade está ascendendo junto com o planeta que, entre aspas, resolveu mudar de frequência, as pessoas estão sendo convidadas a mudar a maneira de ver e de estar no mundo. Tem uma autora que eu amo, não sei se já ouviu falar, chama Penny Pearce. Ela escreveu um livro maravilhoso chamado Frequência. É maravilhoso esse livro. E a Penny, ela falava isso anos atrás, ela falava assim, que ia chegar um momento da história da humanidade, dessa frequência se elevar tanto, que a gente não ia mais ter inconsciente. Porque é no inconsciente que a gente guarda o lixo. É no inconsciente que a gente guarda os traumas. É no inconsciente que a gente guarda todas as memórias que fazem com que a gente veja o mundo a partir dessa lente egóica e não queira mudar. E fale, não, isso aqui é assim, matéria é matéria, é isso que eu não sou nada além disso. Então, esse véu, ele vai caindo, esse lixo que está no inconsciente começa a subir. E a pessoa vai ter que lidar com isso. Às vezes são coisas que você não sabe, coisas que já aconteceu na infância, coisas que já aconteceu na vida passada. A questão não é essa, a questão é que isso não vai ficar para sempre no inconsciente. Isso vem à tona.
A única coisa que sobrevive ao tempo é a verdade ou a luz. Tudo que é ilusório, ou que é mentira, ou que é sofrimento que está guardado lá no fundo, ele vem para ser revisto, para ser ressignificado, porque quando você olha com os olhos da luz, com os olhos da verdade para aquilo que aconteceu, você liberta, você libera, mas você tem que ver. Então, as pessoas estão tendo que entrar em contato com essas dores, com esses traumas, com esses medos, e muita gente nega isso, porque dói. Tipo, não quero ver, eu não quero ver. A minha vida tá ótima, assim, os meus sonhos eu quero realizar todos, que é de ser milionário, de ser o CEO de uma grande empresa, porque nananã. Não é que a pessoa não possa ser, mas ela tá botando a mente dela numa ilusão, que é quando eu tiver 10 milhões na minha conta, eu serei feliz. Isso não é verdade. A felicidade existe e é da pessoa no agora, dentro da própria mente. Ela vai ter que acordar para isso. Então ela começa a entrar em contato com coisas que vão tirando ela do eixo. Ela estava indo para Paris, de repente o avião desvia, ela acaba em Carapicuíba, ela fala: meu Deus, estava tudo bem, eu estava indo para Paris. Aí começa o sofrimento, entendeu? Por quê? O consciente fala: eu estou indo para Paris. O inconsciente fala: não, 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 você não merece. Você vai para o McDonald's de Carapicuíba e vai jantar lá hoje. Então, eu tô brincando, né? Claro, eu sou comediante também. Tem umas brincadeiras que eu faço, que umas piadas que eu faço. Mas é isso. Então, a gente tem vários projetos que o nosso ego quer para nós, do que é felicidade. Só que não é aí que está a felicidade. E aí a gente tem que entender que a felicidade está dentro. E às vezes a gente precisa passar por algumas decepções para conseguir falar: peraí. Então, se não estava aqui, mesmo a pessoa conquistando ou não, ela fala: peraí, eu cheguei aqui, hoje eu sou o CEO de uma grande empresa e estou em depressão. Eu passei minha vida toda querendo esse cargo. E hoje eu estou aqui e estou em depressão. O que está acontecendo comigo? Aí que ela vai começar a olhar para dentro, né? Se tudo der certo. Então, eu acho que a depressão é isso, é essa vibração, esse estado do planeta que está se modificando e a resistência das pessoas a olhar para o que tem que ser olhado, para o que tem que ser visto. Porque a versão que está sendo chamada delas mesmas é uma versão mais verdadeira, é uma versão do que ela é verdadeiramente. E enquanto ela nega isso, ela só. É isso que eu sinto. Existe um koanzinho que diz assim: se você encontrar o Buda pelo caminho, conte uma piada e se ele não rir, não é Buda. Ah, muito bom. Você falou que você é comediante, né, em relação à alegria, algo bem nesse sentido de conexão assim, de vida. Porque eu acho que o bom humor ele traz um contraponto da maioria ou da grande parte das religiões que vão fazer uma postura mais sisuda, mais daquele jeito, mais assim de conexão, né? Então, já que você tocou nesse assunto, como é que foi esse seu processo de passar por exemplo, de uma comediante profissional e encontrar um curso em milagres e fundar a Escola da Liberdade, a Escola da Liberdade? Como é que foi esse seu trajeto? Você encontrou o Buda, ou melhor, você encontrou o JC, contou uma piada para ele e riu para você, ou algo nesse sentido? Então, na verdade, eu sempre gostei de estudar metafísica. Mesmo quando eu era muito jovem, assim, 16 para 17 anos, eu já lia. O primeiro livro que eu li foi era um livro de metafísica, se não me engano, foi Ilusões, do Richard Bach. Sabe, né? Sei. Então, e daí eu li o outro livro dele, Fernão Capelo Gaivota, que eu tinha tenho uma tia que lê muito e ela falava para mim, ela ia trabalhar e ela falava: olha, eu vou trabalhar, quando eu voltar eu quero que você me explique toda essa parte do livro aqui. E ela me ajudou muito a gostar de ler. Então, desde muito nova, eu sempre gostei de entender o que tinha por trás, filosofia, tudo isso, Rosa Cruz, tudo isso eu fui. Até ufologia, eu lembro que eu tinha uma pastinha que eu guardava coisa de jornal quando era adolescente, então isso sempre me acompanhou, só que não era oficial, né? Aí eu fui para outros caminhos, daí eu fui para arte, daí eu fui atriz durante muitos anos, depois eu entrei para comédia porque eu gostava de escrever e eu comecei a escrever, eu escrevia
os textos dos testes que eu ia fazer. Eu lembro que uma vez eu fui fazer um teste para um programa do Chico Anísio, antes do Chico Anísio morrer, ele já estava bem idoso na época, era o último programa dele. Eu fui fazer um teste e eu não tinha texto, tinha que ser um texto cômico, e eu criei um texto. E aí eu fiz o texto, que era um monólogo, e ele falou para mim assim: que é esse texto aí? Eu falei: é meu, muito bom. Parabéns, continue. Eu assim, ai, Chico Anísio, falando que eu sou legal. Você sabe que foi ele que me incentivou, porque até ali eu era atriz, eu não passei no teste. Eu não sei, provavelmente eu não fui bem, né? Mas o fato dele nunca mais saiu da minha cabeça. Eu falei, gente, eu sei escrever comédia, então aquilo me deu uma vontade tão grande de começar a escrever que eu comecei a escrever. Eu lembro de ter feito uma peça toda de monólogos cômicos, que foi a Comédia Ordinária, que estreou aqui em São Paulo, que eu dirigi. E eu comecei a fazer um show aqui em São Paulo que chamava Terça Insana. Você lembra desse show? Eu criava os personagens e fazia. E virei comediante. Depois chegou o stand-up comedy, que foi meio que um momento que eu me unia a pessoas que também queriam fazer stand-up comedy e não existia no Brasil, e a gente lançou um show chamado Clube da Comédia Stand-up, que era eu, o Rafinha Bastos, o Marcelo Menschut e Oscar Filho. E depois entrou o Danilo Gentili também. E foi um sucesso, mas ninguém falava de stand-up, não existia. Assim, existia já pessoas que faziam, mas não com esse nome. E foi um sucesso, assim, a coisa bombou, e eu fiquei quase 14 anos trabalhando. Era a única mulher que fazia durante muito tempo, então todos os eventos e coisas que tinha para mulher, eles me chamavam. Eu viajei para outros lugares também, fora o Brasil. Foi muito bacana, fiz em Portugal, show também 2 vezes. Fui participar de um programa de TV lá por causa do stand-up. Foi muito legal. Só que, em paralelo, eu continuava estudando, porque esse meu lado de questionar, de tentar entender o que tinha a lei, sempre me acompanhou. E aí passou um tempo, eu já estava no stand-up há 15 anos, já tinha solidificado, já tinha 2 shows em São Paulo e tal. E chegou uma hora que eu estava ali no camarim com a galera da comédia, eu falei, cara, eu quero ir mais fundo nessas coisas que eu estudo. Né? E eu comecei a montar grupo de estudo em casa de física quântica, até que um dos meus amigos trouxe um livro de uma autora americana chamada Marianne Williamson, que concorreu à presidência dos Estados Unidos, inclusive, que foi uma das maiores professoras de um curso em milagres nos Estados Unidos. A hora que eu vi aquelas frases, aquele negócio me puxou, assim, porque eu vi uma profundidade tão grande naquilo, que eu falei, nossa, era o livro dela. Aí eu entrei na internet, na época que tinha aqueles computadores, né, com torre, assim. Entrei na internet, baixei o PDF, comecei a ler aquilo, me lembrava muito Pício e Sofia, eu olhava aquilo e falava, meu Deus, que coisa linda, eu não estou entendendo nada, mas eu estou achando isso lindo. E aí eu comecei a estudar. Aí eu comprei o livro e comecei a fazer as lições de um curso de milagres. Foi aí que tudo começou, em 2009. 2009, que beleza, que maravilha. Bom, várias referências de conexões, né? Marianne Williams, ela também concorreu a Senado também, ela foi eleita, várias conexões, e lançou um livro, ela inspirou, sabe quem que é a Marianne Williams inspirou? O discurso do Nelson Mandela. Nossa. Nelson Mandela, no discurso de posse, cita um trecho da Marianne Williams, você tem uma ideia, né? Fala lá, tem um, depois vocês pesquisem lá, que ele fala assim, que o nosso maior medo não é o medo de sermos inadequados diante das outras pessoas, nosso maior medo é de mostrar nossa luz. Que lindo. E aí o Nelson Mandela pega esse trecho e coloca no seu discurso de posse. Não sabia. Marianne Williams escreveu um livro com Deepak Chopra, com Debbie Ford, que é o Efeito Sombra, por conta dos processos de conexões. Bem bacana. Tem muitos livros dela excelentes que ela aborda. Outra referência que você trouxe também, que para mim foi marcante, que eu assisti um VHS inspirado num livro dele, do Fernando Capelo Gaivota, o Richard Bach também, que foi algo fantástico. Também pegava emprestado lá na biblioteca e assistia em VHS. Todo mundo, mas por que você está assistindo de novo? Não, pequenininho, gente. Eu vi também. E era muitas dessas conexões. E o que me vejo fazer agora em relação ao que você está me falando é, pensando assim no mundo, porque assim, nos caminhos nativos, parece que o grande mistério todo gosta bastante de histórias. Parece que ele gosta de se ver, inclusive, nas histórias, por isso que estamos por aqui.
quando você está vivendo a sua vida e fala assim, qual é o estilo dessa vida? É terror? É um drama? Ou é uma comédia? Como é que você vê a sua vida? Ou como é que você percebe a sua vida assim, se você estivesse atuando nela, né? Nossa, um estilo, eu acho que já foi muito melodrama. E hoje, meu Deus, qual estilo hoje? Eu acho que é um cômico filosófico. Olha, Cômico filosófico. Não sei se existe esse estilo, eu inventei agora. muito bom. Cômico, filosófico, estilo maravilhoso. Porque tem humor e tem a profundidade da filosofia e da metafísica. Ou cômico metafísico também. É por aí, por aí, por aí. Fantástico. Eu tenho muita piada do stand-up já sobre espiritualidade. É mesmo? Quais são as... Deixa eu ver se eu lembro. Eu fiz, enquanto eu estava fazendo stand-up, eu ia trazendo coisas que eu estudava na espiritualidade para as piadas de stand-up. Por exemplo, projeção astral. Eu conto que, deixa eu lembrar da piada, eu conto que eu fiz um curso de viagem astral e que foi super bacana o curso. Você conhece viagem astral? Faz de conta que não. Viagem astral é assim, diz a lenda que você deita no chão, medita e o seu espírito sai do corpo. E foi bacana, eu mal cheguei lá na porta do curso, apareceu um aluno lá todo feliz. Eu saí do meu corpo, eu fui até o centro, eu dei um rolê pela Praça da Sé, aí eu fui na casa da minha tia, e eu pensando, se o sujeito ficou feliz assim, imagina quando ele descobrir que pode fazer tudo isso sem sair do corpo. Então eu fiz várias piadas, eu falei sobre a minha viagem para a Índia também, vai ser umas coisas meio impróprias agora, mas num show de stand-up isso caberia muito. Maravilha. Mas tem muitas coisas, muitas. Bacana. Você sabe que eu estou nesse caminho por causa de viagem astral, né? Ah, é? Desde pequeno eu faço essas conexões espirituais e tem um grande amigo que em 1998 eu conheci, chamado Wagner Borges, que é autor desse livro aqui, o Viagem Espiritual, que é todo quinta-feira, inclusive. Sentado aqui nessa cadeira onde eu estou, com o seu programa também de falar de consciência e espiritualidade. Né? Eu ainda continuo tendo todas essas experiências aí malucas. Só não vou para Porta da Sé, porque aí eu vou de metrô, né? Quando eu fiz o curso de viagem astral que eu fiz, eu fiquei estudando lá os livros do Monroe, lá americano. Instituto Monroe. Do Instituto Monroe, e aí eu fazia as experiências lá de oscilação voluntária, né? Ficava fazendo aquela luz no corpo assim antes de dormir para sair do corpo. E eu saí algumas vezes do corpo. Foi muito interessante. Mas eu não sei porquê, na época eu sentia muito medo. E quando eu não estava bem, eu estava fora do corpo, apareciam uns bichos esquisitos. Uhum. E eu não sabia lidar com isso. Eu falei, cara, eu acho que eu vou para o curso em Milagres para primeiro perder o medo, para depois voltar a sair do corpo, porque não vai dar certo isso, entendeu? Mas eu tive várias experiências interessantes. Que bacana. Instituto Monroe é o Bob Monroe, né, que é um apelido que ele recebeu. Tem 3 livros publicados, somente esse título de curso. Sim. E aqui a gente tem um simpósio que vai voltar esse ano, inclusive. Só sobre a experiência fora do corpo. Vai vir aí com conexões internacionais. Inclusive, eu tenho um convidado que eu já gravei com ele, que você vai gostar muito, porque ele fala muito de física quântica. O Alexandre é nosso amigo, mas ele é brasileiro. Estou falando do Tom Campbell. O Tom, sim. A gente gravou com ele, com o My Big Toy. E ele da NASA e tudo mais, pesquisador, então a gente gravou e vai ter essas pessoas assim, internacionais também. E o Alexandre também está convidado, ele falou que já vai estar também no evento, Wagner, entre tantos outros. Porque é algo que vai ajudar as pessoas também a despertarem e perderem medo, porque você vai encontrar muitas das vezes por sintonia, frequência, né? A gente está falando, você falou lá da raiva, e falou sobre a alegria, é a frequência. Se tem medo, vai atrair conexões de coisas medonhas também. Não, eu já passei por várias, tem várias histórias para contar, assim, mas algumas meio tenebrosas, assim, mas fora do corpo, que eu sabia que eu estava fora do corpo, até hoje, de vez em quando eu faço, mas não é uma coisa que é muito a minha linha de eu ficar estudando muito, mas eu sei que eu estou fora do corpo quando eu estou, assim. Maravilha. Bom, o nosso tema vai voltar também para a física quântica, já que você juntou a turminha na sala da sua casa para fazer estudos de física quântica. Que doideira, né? Mais para o final do programa, eu vou contar também a história desse programa, porque também nasceu na sala da minha casa, antes de ser programa de TV, porque era programa de TV, hoje a gente está no YouTube, né? Mas depois viramos isso. Que também nasceu na sala da minha casa de estudos.
Mas vamos falar sobre essas conexões. Para quem nunca ouviu o termo, né? Para quem nunca ouviu o termo, o que é exatamente o chamado duplo quântico? O que é esse duplo quântico? Como é que ele... Vou pegar um pouquinho também essas diferenciações. Ó. Como é que ele se diferencia o duplo quântico do eu superior ou, como citado no curso, o Espírito Santo? Agora você chegou no ponto. O duplo quântico é um termo utilizado pelo Garnier Mallet, que escreveu um livro todo sobre isso, chamado El Doble, é o duplo, né? Tem todo um estudo onde ele fala, basicamente, que nós temos uma parte mais sutil, aí tem a ver muito com viagem astral, né? Uma parte mais sutil do nosso corpo, que não é física, e que durante o sono, essa parte sutil, ela se descola do corpo físico e passa por várias dimensões, tá? Nem sempre a gente passa por todas elas, mas existe uma parte do sono que ele chama de sono paradoxal, que este corpo mais sutil acessa, que é aquela parte onde você está com aquele olho virando assim rapidinho, Rapid Eye Movement, REM, aonde você mergulha nesse oceano quântico. É como se você dissolvesse e mergulhasse nesse oceano das infinitas possibilidades. Em cima desse livro dele, foi criado um experimento que as pessoas hoje em dia chamam de duplo quântico, onde a pessoa, antes de dormir, ela deita, ela conversa com esse duplo quântico, é super simples, ela fala, olha, meu duplo, já que você acessa estados elevados de consciência, eu estou com um determinado problema que eu não consegui resolver, o problema é esse. Daí você dá um comando. Eu quero que você, durante o sono paradoxal, encontre o melhor futuro possível para resolver este problema e que traga paz e felicidade para todas as pessoas envolvidas. Isso é lindo, né? E a pessoa toma água, a água, eles dizem que é um condutor de energia, que se usa água, para mim é só mais uma forma de criar um ritual. Mas o importante é você se conectar e que isso seja a última coisa que você faz antes de dormir. Toma água e deita. Em 40 dias, e olha, lá no meu canal tem um vídeo sobre o duplo quântico. Se vocês entrarem embaixo e virem os comentários, é só milagre. É só assim, é um dos vídeos mais assistidos, as pessoas fazem. Por quê? Porque você está pedindo para o seu eu superior. Você está pedindo para aquela parte da sua mente que já está iluminada. Então, você pode chamar de duplo quântico, mas você também pode chamar de Espírito Santo, ou você também pode chamar de seu eu superior, porque é a mesma coisa. A visão deste ser iluminado é a mesma, é a que sabe tudo, é a que já tem todas as respostas. Então, é como se a gente estivesse conectando com essa parte da nossa própria mente, falando, olha, eu te entrego. Em Curso em Milagres, você chamaria isso de entregar para o Espírito Santo. Porque quando você inclui todos na equação, e isso é importante também, você não está tendo um desejo de ego. Você está falando, eu não sei qual é a minha felicidade, mas você que tudo vê e do qual eu faço parte, sabe o lugar que é o melhor para eu estar e que é também onde está a minha felicidade, que é o tal do alinhamento com a fonte. E você entrega isso e é essa possibilidade que chega para você. Nossa, mas olha, cada experiência que as pessoas narram. Eu tenho uma amiga minha que ela estava se separando de uma pessoa, mas estava numa crise assim absurda com essa pessoa. E ela fez esse exercício, a vida dela tomou um rumo completamente diferente. Ela se separou em 40 dias, separou dessa pessoa, conheceu um cara absolutamente incrível, que tinha tudo a ver com a vida dela e com a consciência, um cara americano que tem todo um trabalho de consciência nos Estados Unidos. Ela mudou e está casada com um cara e está morando nos Estados Unidos agora. E ela falou, Marcela, foi depois que eu fiz esse exercício. E uma vez que ela fez, tá? Então, é o Espírito Santo, é o eu superior, é a mesma coisa, é você entregar, é você soltar a ansiedade de querer resolver sozinho, porque existe uma parte da sua mente que sabe o que é melhor para você, mas tem que ter a disposição de entregar e de confiar, né? Uhum. É isso.
Agora, nesse papo de conexões quânticas, né? E muitas pessoas que nos acompanham também gostam muito do caminho filosófico e do questionamento, né? Existe realmente uma versão nossa já pronta no futuro? Ou nós estamos construindo essa versão a cada pensamento, a cada atitude, ou a cada trabalho? Por exemplo, sua amiga que pegou lá, assistiu o vídeo, fez aquela prática e mudou, ou criou, ou já tinha uma lá só esperando por ela? Então, ai meu Deus, será que eu entro nesse assunto? Vou entrar. Bom, um curso em milagres é porque esse é complexo. Vou dar pano para manga. Um curso em milagres, ele fala que esse mundo é passado. Que nós estamos em Deus ou na fonte agora. E daí ele explica, claro, muito parecido com algumas tradições orientais, inclusive o vedantismo, que esse mundo é maia, que esse mundo é ilusão, porque em algum momento a gente vai acordar e vai lembrar que a gente sempre esteve na luz, sempre foi a luz. Então, quando a gente está acessando uma camada nossa mais iluminada, na verdade, é óbvio que ela já existe. Se esse mundo é passado, se tudo já aconteceu e se nós voltamos à luz, porque nós nunca saímos da luz, é muito fácil de sintonizar. É só realmente querer, pela vontade. Para algumas pessoas é mais difícil porque elas têm uma crença muito grande de que só isso aqui existe. Aí fica mais difícil, aí tem um trabalhinho a ser feito, mas você é o criador. O curso em Milagres explica que você é o criador do universo. Deus não criou o universo, Deus é luz. Deus é luz e amor, e ele mantém-se sendo isso. Então, Marcela, mas então Deus não está aqui? Ele está enquanto vida que anima as formas, mas não enquanto forma. Eu me conecto com Deus em você porque você tem a mesma vida que eu tenho. E isso é Deus, mas ele não pertence às formas. Então ele fala que todo mundo pode acessar porque em essência é o que nós somos. Ele fala, é só você lembrar. Você não precisa passar por toda uma história de tantas vidas para lembrar e aí um dia iluminar e é algo que está lá no futuro, porque você pode acessar agora essa memória. O problema é a gente aceitar, né? Tanto que estamos aqui acreditando no mundo físico. Então é por isso que é fácil. É fácil para quem tem essa fé muito grande, porque essa versão sua existe. A versão iluminada está aqui agora. Se você quiser, profundamente, pela vontade, você acessa ela agora. Não existe... Um curso em milagres, ele fala que você não tem que percorrer um caminho linear no tempo, porque a linearidade do tempo também é uma crença limitante. Ele fala, você pode precisar disso para você aceitar, mas não necessariamente você precisa passar por toda a linearidade do tempo para conquistar esse estado de consciência. É só você pedir para lembrar que você lembrará. Aí você traz essa ideia, um tanto quanto complexas, né, que inspirada no curso de milagres, mas se existe uma versão minha lá no futuro que já resolveu meus problemas atuais agora, porque eu ainda fico lutando no presente. Então, é exatamente isso. É porque nós não conseguimos, a gente aceita, a gente até pode algum dia aceitar isso intelectualmente. Outra coisa é ser isso, é realmente falar, ok, trazer esse conceito do mundo das ideias para a integração, integrar isso, ser isso. Que eu acho que é isso que diferencia uma pessoa que está muito bem, né, numa estabilidade emocional, de alguém que é um papagaio repetidor de ideias. Porque, assim, a gente vê muito na espiritualidade isso, né? Falar bonito ou falar sobre conceitos espirituais, todo mundo sabe falar. A questão é, você vive isso que você está falando no seu dia a dia? Você consegue perdoar? Você consegue olhar para as pessoas e entender que quando ela pratica algo que está em desalinhamento com o amor, que a verdade a respeito dela, ela está na ignorância? Você consegue não condenar? A maior parte de nós não. Então é como se a gente estivesse ainda no processo de integração. E está tudo bem, todos nós estamos aqui porque temos alguma coisa a integrar. Então acho que o caminho é esse, a gente é difícil de aceitar, porque a gente vai integrando essas ideias, trazendo elas do intelectual
para o ser, que aí já é outra coisa. Aí todo mundo que está à tua volta, você consegue afetar, sem falar sobre. A pessoa vem perguntar. Quando as pessoas começam a estudar um curso em milagres, ela fala, eu contei para minha mãe achou absurdo, falando que eu estou virando uma religiosa, porque eu contei para não sei quem. Eu falo assim, gente, não fala, viva, seja isso. E outra, não é todo mundo, são conceitos muito complexos, não é todo mundo que você falando esses termos aqui, a palavra Espírito Santo, a pessoa vai sair correndo. Então, seja essa verdade. E um dia, a pessoa, se ela quiser, ela vem te perguntar. Eu estou vendo que você é a única pessoa aqui nesse escritório que está em paz. Está todo mundo no desgraçamento da cabeça aqui, com a situação que aconteceu, e você está em paz. Como é que você consegue ficar assim? Aí sim, entendeu? Esse é o momento que você consegue transferir esse estado de ser, que eu acho que os grandes mestres e as grandes mestras, esse é o diferencial, é a integração daquilo que algum dia foi só intelectual. Né? Aí você transfere, você transmite isso para as outras pessoas, por Bluetooth, sabe? Assim, a pessoa vai pegando essa ideia. Antes da gente continuar, quero aprofundar algumas perguntas ligadas à física quântica. Você vai estar num evento agora, no mês de setembro, do Patrick Santos está organizando. Fala um pouquinho sobre esse evento, o que vai rolar, né, dessa sua participação por lá. Então, eu não sei exatamente ainda o que eles querem que eu fale. A gente tem uma reunião marcada. Eu acho que eu vou falar um pouquinho sobre física quântica, mas a gente não teve essa reunião. Eu sei que é um evento sobre espiritualidade. Algumas pessoas têm um caminho espiritual mais no nível empresarial, e outras, como eu, que estão totalmente fora da casinha, né? Eu, aquela fora da casinha. E eu acho que eu vou fazer esse meio termo, né? Esse lugar menos, como chama isso? Empresarial da espiritualidade? Eu não sei. Eu sou aquela que fala, né, as coisas, mas não está muito preocupada com como as pessoas vão receber. Para mim é a verdade e ponto. Então acho que eu vou fazer esse contraponto nesse sentido, de trazer essas ideias radicais do livro com um pouco de física quântica. Mas ainda vou ser brifada sobre o que eles querem que eu fale, ainda não fui. Mas vai acontecer nos dias 26 e 27 do mês que vem, se não me engano. Tá lá no meu Instagram. Tem que ver no Instagram, então, como agenda. Eu vou fazer uma pergunta e aí depois eu volto aqui e eu vou entrar aqui no Instagram para a gente ver essa data dessa participação aqui da Marcela. No fim de semana. Maravilha, final de semana. Ele estava super empolgado. Nossa, muita gente interessante que vai estar nesse programa, nessa edição. A Maria do Socorro, inclusive, esteve aqui, falou que está contente que vai estar também por lá. Uma comunicadora de 84 anos de idade, um amor de pessoa. Então, estou sabendo que tem algumas pessoas, né? Mariana Ferrão. Mariana Ferrão também vai estar. A Mari também, a Mari Tortelli também vai estar por lá. Sim, tem um senhor também que fala de neurociência, que eu gosto dele, de neurociência e espiritualidade, Sérgio. Doutor Sérgio Felipe de Oliveira. Doutor Sérgio Felipe de Oliveira. Muito bom. Falei, vou falar ainda dele aqui hoje ainda, porque tem um outro evento que eu vou fazer convite para você para fazer a gravação, né? Ele vai estar aqui no programa, eu falo daqui a pouquinho. Mas vamos fazer a pergunta coisa que eu vou procurar aqui sobre física quântica, sobre o que eu vou procurar aqui, vou abrir aqui o Instagram para procurar essa data desse evento, né? Perfeito. Física quântica. E um dos pontos que muito se fala da física quântica, eu gostaria que trouxesse um pouco desse esclarecimento, e o que casa com o curso em Milagres, quando se fala de somos partículas e somos onda ao mesmo tempo, o que isso tem a ver com a nossa expressão como seres vivenciando por aqui? Tá. Bom, o termo partícula-onda, eu acho que um dos experimentos que mais traduz isso, né, o entendimento disso é o experimento da dupla fenda. Eu tenho uma palestra que fala só sobre isso, espiritualidade e física quântica, né? E qual é a conexão dela? Eu acho que existem várias interpretações da física quântica. Por quê? Porque existe uma parte da física que não aceita atravessar essa ponte que a física quântica propõe. Porque
os primeiros, os canalizadores da física quântica, né? O Erwin Schrödinger, o Niels Bohr, você sabia que eles estudavam Vedanta? Eles estudavam Vedanta e eles falavam assim, que somente estudando Vedanta, que diz que tudo é um, que em essência nós todos somos Brahman, que em essência nós todos somos um, ou seja, nós somos essa onda, esse estado de onda, que eles conseguiram linkar com a física quântica que eles estavam trazendo para o mundo. Então, esses que são os papas da física quântica estudavam não dualidade, caminhos de não dualidade da Índia. Eles iam para os mestres da não dualidade da Índia, Ramana Maharshi, outros mais antigos da época deles lá, e iam para essas palestras porque faziam com que o trabalho deles fizesse sentido. Eu não sei o que aconteceu depois que tem uma parte da física que fala não tem nada a ver isso, porque a pessoa, o experimento da dupla fenda, ele prova que quando existe uma pessoa observando o experimento dá um resultado de partícula. Quando não tem uma pessoa observando o experimento, como não tem uma consciência para colapsar aquela onda em partícula, o experimento dá um resultado de onda. Entender esse experimento é muito importante. Quando a primeira coisa que me fez entender espiritualidade e aceitar foi o documentário Quem Somos Nós. Porque ali fica muito claro, o documentário fica muito claro que o que eles estão dizendo é que tem uma consciência que decide. Existe, enquanto não tem consciência, tudo é uma coisa só, tudo é onda. Quando tem consciência, essa consciência, a partir das crenças do que ela acredita, ela vai moldar aquilo que é só onda em um cenário, que é o mais próximo do que ela acredita. Mas sempre tem alguém criando. Linkando com um curso em milagres ele tem uma metáfora, que aí entra a explicação da criação do espaço-tempo, que também tem a ver com esse colapso. Um curso em milagres ele traz uma metáfora, né? Tem várias metáforas para explicar o que é onda e o que é partícula. Ele fala que Deus, para compartilhar o seu amor, criou um filho único. Esse filho único vivia em Deus, ainda vive, era um com Deus, mas dentro de Deus. Tudo está dentro de Deus. E esse filho, dentro desse amor, dentro dessa onda, que tudo é onda, tudo era amor, esse filho teve uma imaginação. E se, como Deus me criou, eu fizesse o mundo meu também e fosse o Deus do meu mundo? No momento que ele teve essa imaginação, esse e se, Big Bang, ele criou o espaço-tempo. Ele projetou, ele não criou. Ele projetou. É por isso que algumas vertentes do hinduísmo chamam esse mundo de Maia. Porque, em última instância, se você for meditar, você vai entrar num lugar tão profundo da tua mente que você vai dissolver e você vai entender o que é o estado de onda. Porque, em essência, nós todos fazemos parte desse desse todo, desse Deus. E é possível experienciar isso de várias formas. Pela meditação é uma forma muito interessante de experienciar, que é antes do colapso, entendeu? Só que ele diz que esse filho único é um único ser. Nós todos somos esse filho único. A gente vai, em algum momento, lembrar desse momento de colapso onde a gente transformou onda em partícula. Tá? Esse foi o primeiro colapso de onda em partícula que está em O Curso em Milagres. É por isso que muitos físicos citam O Curso em Milagres, inclusive o Amit Goswami, porque tem tudo a ver. Ele explica a física quântica, ele traduz a física quântica em espiritualidade nessa profundidade. Ele fala desse lugar de abstração. Uhum. Muito bem, olha, falou do Quem Somos Nós, tem também um livro do documentário, né? Que eu peguei aqui na biblioteca só para mostrar para vocês também o livro do documentário, bacana, enriquecedor, né? Isso mudou minha vida, foi isso que mudou minha vida.
E é bem bacana. Eu abri aqui numa sala em moto, nos É cristais de lindo. água. É bem marcante no filme, né? Esse experimento é maravilhoso. Dessa mudança de consciência. Ai, maravilhoso. E eu entrei aqui no seu Instagram, e aqui no seu Instagram tem o evento, né? O evento que vai ocorrer no dia 26 de setembro. Então, 26 de setembro, das 9 às 19, é um domingão que vai estar aqui no dia 26 de setembro, onde vocês podem ir. É bastante, ó, 1, 2, 3, 5, ó, bastante participantes. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, no Octavio House. No Octavio House, em São Paulo, se informe. É um Insert Talks. Que vai ser este evento. Muita gente, ó. Vou ler, porque é mais fácil, né? Ana Paula Jimenez, Cristina Florentino, Lígia Zottini, Manuela Teles Cury, Marcela Leal, Mari Tortella, Maria de Socorro Araújo, Marina Renault, Paulo Porto de Melo, Sérgio Felipe de Oliveira, Sol Ayala e Vilma Bolson. Né? Também está aqui. Faltou uma que a gente fala Ferrão, né? Maria. Mas acho que vão ter outros nomes aí. Tem outros. Aqui, ó. Ela vai ser mediadora. Mariana Ferrão e Patrick Santos. Eles são mediadores. Então, a Mariana Ferrão e o Patrick Santos vão ser os mediadores do evento, dessas conexões. Então, pronto, já li todos os nomes que estão aqui nesse evento. Então, reserve aí na agenda, dia 26 de setembro. Procure aí nas redes sociais. Dessa daqui, ó, já está aqui na Escola da Liberdade. Vou colocar aqui o seu já está aqui na agulha, hein? Quem escuta de LP, eu tinha coleção de LP aqui, ó. Escola da Liberdade, porque lá você já vai encontrar também divulgação para esse evento no dia 26 de setembro. Muito bem aqui essas conexões. Um dos nossos entrevistados aqui no programa foi o secretário do Paul Brunton. Do quê? Paul Brunton. Paul Brunton foi quem trouxe para o mundo o trabalho, quem publicou para o Ocidente o trabalho do Ramana Maharishi. E o Paul Brunton foi o que faz as pessoas conhecerem quem é ele, né? Que é lá do Nachala, essas conexões todas. Inclusive vai sair um documentário, ou sai agora no final desse ano, ou no início do ano que vem, porque primeiro passa para os festivais, para depois eles publicarem e tudo mais, fazendo essa trajetória de contato, inclusive com o Ramana Maharishi, entre outros mestres que ele encontrou. E no Ramana Maharishi você tem uma conexão muito importante, que é a importância do eu sou. Pode falar um pouquinho sobre essa importância do eu sou? Sim. O caminho desses mestres da não-dualidade, ele é muito parecido com o Curso em Milagres, mas é por uma outra via, que eles chamam de caminho direto, que é um pouco isso que eu trouxe aqui, que eu falei um pouco antes, de tudo isso que a gente imagina que tem que acontecer para a gente iluminar, é uma ilusão, né? Hubert Spira, já ouviu falar? Não. Hubert Spira é maravilhoso. Ele é um mestre da não-dualidade e o trabalho dele é só esse, no inglês, se não me engano. Ele leva você para os retiros e ele fica tirando todas as ilusões. Ele fala, não, mas você não está aqui. Você está no agora. Né? Mas porque daí depois de amanhã ele vai trazendo a pessoa. Não, porque só o agora existe. No agora não existe problema. Existe problema na mente do ser que acredita que vive no espaço-tempo. Mas você pertence ao agora. E ele vai trazendo a mente da pessoa para este lugar de presença, que é o caminho direto que o Ramana Maharishi propõe. Então, o trabalho desses mestres é muito ir desfazendo as ilusões por meio dos satsangs, né? Que é a pessoa traz os questionamentos e ele vai desfazendo essas ilusões. É um pouco diferente do caminho de um curso em milagres. Você vai chegar no mesmo lugar, mas o caminho é um pouco diferente, porque ele também fala o tempo todo que você está no agora, que você está no agora, que você está em Deus, que agora e Deus é a mesma coisa, estado de presença é a mesma coisa. A nossa mente egóica, ele separa em dois lugares onde você pode estar com a mente. Não existe outra possibilidade. Ou você está com a mente no ego, ou você está com a mente, o que ele chama de verdade, ou agora, que é o caminho direto. Quando a mente está no ego, que é
todo mundo que está aqui acredita neste mundo como real, ele acredita que ele é um ser que nasceu no espaço-tempo, que tem uma história para realizar aqui e que um dia vai morrer. Ele diz que toda essa história é ilusória e que se a gente se desprender por meio de trabalhos de autoconhecimento dessa visão limitada, expandindo a nossa consciência, a gente vai entender que só o agora existe e que o tempo não é linear. Ele é circular, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Por isso que a gente pode acessar essas outras possibilidades. É por isso que a gente pode olhar para o passado e perdoar coisas que talvez a gente não perdoaria. Porque se a gente se descola deste ser limitado e olha a partir dessa mente mais ampliada porque aconteceu no passado, a gente entende o porquê aquilo aconteceu. Esse é o perdão de um curso em milagres. Quando a gente olha e fala, nossa, então quer dizer que aquela experiência ali onde meu tio me bateu e eu fiquei com muita raiva dele, fiquei traumatizado, teve um lado B que foi todo o aprendizado e tudo que eu fiz e que eu melhorei por conta daquela experiência e hoje eu sou um outro ser. Veja, não é que a gente tem que ver ganhos no sofrimento, é exatamente o contrário. É só perdoar aquilo, porque em última instância vai sumir da sua mente. Em algum momento vai sumir porque não é real. Só o agora é real, só o presente é real. Então, ele vai descolando a nossa mente desses tempos que não existem e dessa mente que fica buscando coisas para o desgraçamento da cabeça, entendeu? Uhum. E vai tirando a nossa mente, vai colocando a nossa mente no agora. Então, o Ramana Maharshi é um pouco esse caminho também. Eu não estudo ele, eu estudo um curso de milagres que é não dualidade também. Mas é isso, só o agora é real. Quando você falou do Robert Suspiran, né? Robert Suspiran, me lembrou muito do Eckhart Tolle, do Poder do Agora. Né? Esse para mim foi bastante impactante também a experiência e as práticas e o voltar para o presente, para estar no presente. Porque é um grande desafio a gente viver na vida que a gente vive, vindo para frente. Ou a gente está sentindo a culpa lá das coisas que aconteceu do passado, ou fica preocupado com o que vai acontecer no futuro, o que vai ser, o que deixa de ser, e acaba entrando nessas depressão com ansiedade, né? 2 pontos que a gente até trouxe aqui como uma pergunta, que você trouxe uma resposta ligada a isso. Então, tem um termo que um curso em milagres chama de instante santo. Instante santo é o tempo para. A sua mente sai da confusão e você fala assim, nossa, peraí, tá tudo bem aqui. Olha, eu estava achando que estava com problema e agora a minha mente sumiu da minha mente. Como eu, estudando um curso em milagres, muitas vezes isso aconteceu, eu falei, pera, então existe um lugar onde você pode colocar a sua mente, onde o problema não existe mesmo, é isso? E eu fui gostando desse estado de ser. O Eckhart Tolle é um estudante de um curso em milagres, você sabia? Já ouviu falar? Ele é, e eu acho que, eu não vou dizer que ele se inspirou completamente, porque ele teve o processo dele também, de acordamento, que foi bem radical, mas muita coisa do que ele traz tem a ver com o curso em milagres. Inclusive, um curso que ele deu há 3 anos atrás, que chamava Salvadores, Mestres da Presença, é o manual de professores de um curso em milagres, tá? Com outro nome. Babado! Babado! Porque, como eu já dei várias vezes esse curso só do manual de professores, eu fui ver esse curso dele e falei, pera, mas ele está falando do manual de professores. Primeiro você estuda todas as características deste ser, né, de consciência expandida, que é quais são as características? Honestidade, paciência, alegria, mente aberta, né? Ausência de preconceito. Tudo que um curso em milagres fala é que no curso dele tinha um curso de 6 meses, que as pessoas pagavam $3.000. Então, maravilhoso, ele está ensinando a mesma coisa, mas eu estou contando isso porque era muito manual de professores. Tá vendo aí, ó, revelando. Não, mas o que ele faz é muito verdadeiro, né? Independentemente dele colocar outro nome,
às vezes é importante até para as pessoas conseguirem aceitar, né? Porque é muito profundo mesmo. Admiro o trabalho dele, para mim foi bastante impactante também. Eu ganhei esse livro e, nossa... é maravilhoso. Maravilhoso. E o livro não é um livro para ler, é tipo o Curso de Milagres. O Curso de Milagres não é um livro para você ler assim, de cabo a rabo de um jeito. Você vai ler a lição, reflete, inspira. No dele também, ele coloca lá até um símbolo que é as pausas, para você meditar, para você realmente entrar no estado de agora, de conexão. Né? Você mencionou que a realidade, então, é esse oceano de possibilidades. Outro que gosta de falar muito disso é o próprio Deepak Chopra. Ele fala muito de oceano das possibilidades, porque ele bebe nas fontes védicas. Então, ele fecha nos Upanishads, que o universo é um oceano mesmo de muitas possibilidades. Então, ele bebe nisso. Se pegar os primeiros livros dele, ele vai conectar muito com a origem dele mesmo, assim, de conexão hindu, indiana, em si, né? Um Satanandharma, na verdade. Como é que você sintoniza, então, como sintonizar a frequência de uma versão em mim que é abundante, se hoje eu vivo numa big de uma escassez que está acabando meus créditos, que estou acompanhando aqui a entrevista aqui do meu celular de internet, ou que eu estou vivendo numa escassez, né? Então, eu acho que vou repetir a frase de um curso em milagres. Uma mente sem treino nada pode fazer. Eu acho que se você fosse essa pessoa, o que eu te indicaria é vai se conectando com essas ideias de unidade, para você entender que a abundância nada mais é do que você acessar esse lugar de presença onde você já é tudo, você não precisa se tornar. Você sente aquela paz que você fala, nossa, realmente, eu já tenho tudo, eu já sou tudo. Mas como assim, se eu olho para fora e estou vendo escassez aqui na minha vida? A escassez é resultado de um estado de mente, tá? Nossa, Marcela, então tá dizendo que a culpa é minha? Sou eu que estou fazendo isso aqui? De uma forma muito inconsciente, sim, tá? E eu não estou falando que você é culpado e que nananã, que as pessoas não sofrem, mas num curso em milagre você vai fundo. Ele fala, por exemplo, que todas as doenças que a gente tem, que é outra coisa que causa muita revolta, por isso que ele é polêmico, vem da mente. Todas. Vem de um estado de mente de desconexão ou de esquecimento da sua real natureza. Quando você volta a relembrar, você começa a praticar, né, essas ideias ou a própria meditação e você começa a relembrar desse estado de ser, que na verdade é você entrando num estado de bem-estar com você mesmo. É impossível que a doença permaneça se o seu estado de mente é de paz. Sempre a doença física, ou pode ser uma doença relacionada ao financeiro, ou pode ser uma doença relacionada aos relacionamentos, a gente sempre vai atacar alguma coisa. Se a gente não se sente merecedor, e isso é um equívoco, tá? Que a gente pode lembrar da nossa essência, a gente vai atacar alguma coisa. A gente fala, eu não mereço, eu não posso, eu não sou capaz. Isso é uma crença limitante que pode ser liberada da sua mente e você pode acessar esse estado de bem-estar. Quando se acessa o estado de bem-estar, que é essa lembrança da sua real natureza, o cenário muda, tá? E muda. Ah, mas então eu não vou precisar fazer nada? Hoje eu sou pobre, não tenho onde morar e amanhã minha casa vai ser feita de ouro? Não é bem assim, mas os milagres que acontecem, as portas se abrem, porque as comportas para a abundância são criadas pela própria mente. São as limitações que a gente mesmo impõe dentro da nossa mente, por meio de tudo que a gente aprendeu, que é limitante, que impõe essas comportas, mas a gente já tem tudo, entendeu? A gente já tem, é só a gente liberar esse estado que o cenário muda completamente. O que significa na prática o colapso de função de onda nesses dois aspectos que você trouxe? Na vida financeira e nos relacionamentos. Tá, por exemplo,
Eu acho que eu sou uma pessoa não merecedora, né, de alguma coisa, porque vamos dar um exemplo aqui que eu sempre dou nas minhas aulas, dinheiro. Quando eu era criança, eu estava caminhando no supermercado e falei para minha mãe: "Mãe, me dá aquele chocolate lá". E a minha mãe, muito pobre, vira para mim e fala: "Marcela, não vou comprar esse chocolate. Você está achando que dinheiro dá em árvore? Não dá em árvore". Pronto. Estou dando um exemplo do que é uma crença que é implantada. Sua mãe, na melhor das intenções, com tudo que ela tinha na época na mente, ela já colocou lá, né, sem perceber, uma sementinha. E aquela criança falou: "Nossa, então peraí, então para eu ter dinheiro, eu tenho que me sacrificar muito, porque para o meu pai e para minha mãe, dinheiro chegou somente dessa forma e pouco. Então, para mim, tem que ser assim também. Se você não muda, se você não entende que existe uma forma de você liberar, soltar essas ideias, e entender o que você é verdadeiramente, que você pode pensar grande, que você pode ter tudo o que você quiser, tem um trabalho a ser feito aí no inconsciente de liberação dessas crenças. Se você não fizer esse trabalho, você vai ter um destino específico que é exatamente o que você aprendeu na sua infância, o que você aprendeu com seus avós, o que te disseram, ó, o limite é esse é o seu limite, e não passe dele. Só que isso é inconsciente com relação a tudo. A epigenética prova isso, né? Se você está dentro da Matrix com as ideias de ego, você vai reproduzir, a partir de um determinado ponto da sua vida, as mesmas doenças que os seus pais e seus avós tiveram, está no seu DNA. Se a sua consciência expande, você não ativa os genes que você ativaria se você tivesse na linearidade do tempo. Porque o que segue a linearidade do tempo é a mente. A mente é a única coisa que pode se libertar, né? O corpo continua aqui, mas a mente faz assim. Quando a mente faz assim, ela não vai sinalizar os mesmos genes e você não vai ter as mesmas doenças que a sua família teve. Você está quebrando, você é a ovelha negra famosa que está quebrando com a ancestralidade, porque você expandiu a consciência. Você tirou a sua mente da caixa. E todo mundo pode fazer isso. E tudo é possível para aquele que crê. É isso mesmo. Uhum. Nessa perspectiva, você não quer converter os outros com o curso do milagre, Não, dar com o curso do milagre na não. cabeça do ser humano. Mas quando a gente muda a nossa mente, as pessoas ao nosso lado também não parece que mudam também? Sim, muda. Tem vários processos, né, desse autoconhecimento. Algumas se afastam e outras chegam, porque a nossa mente mudou. Não tem como. Você não tem mais ressonância com determinadas pessoas. Por exemplo, você convivia com pessoas, como eu já convivi, que a gente se encontrava num restaurante para o papo era sempre falar sobre terceiros, né? Ou fazer piadas sobre terceiros e que tinha uma fofoca envolvida. Talvez você não tenha mais afinidade com isso. Talvez você seja, a sua ressonância comece a trazer para o seu cenário outro tipo de pessoa. Mas tudo é um processo, né? De você sair de um estado de ser para outro. Tem um momento que é tenso, que o Osho chamava de noites escuras da alma, que parece que é uma solidão que você sente, porque você já decidiu mudar a sua mente, mas ao mesmo tempo você está com um pé num barco e com um pé no outro. Isso passa. Quanto mais você se aprofundar, porque o seu processo de acordamento já começou, e depois que a gente vê, não tem como desver, caminha em direção à verdade. Caminha em direção à verdade que você vai chegar num lugar onde você estabiliza. Mas tem um processo de desfazer das velhas bases que ele é meio tenso, que é assim, meu mundo desabou, eu fui demitido, porque não é que estão acontecendo coisas ruins, é que como a sua mente muda, o cenário começa a se transformar também, porque o que está dentro, como diz Hermes Trismegistus, né? O que está dentro é igual ao que está fora. Então, a minha mente mudou, meu cenário vai mudar também. Então, essa adaptação é que faz com que esse meio do caminho pareça tenso, porque assim, esse mundo antigo eu já não vivo mais nele, mas eu não sei qual é o novo ainda. É um lugar que a gente tem que ter muita confiança, a gente tem parceiros muito fortes hoje em dia,
a gente tem internet, a gente tem muita informação e muita gente que compartilha das mesmas ideias que a gente não está mais sozinho, como era antigamente. Porque antigamente uma pessoa acessava isso e se isolava numa caverna, no meio do mato, sem saber, tateando no escuro. Hoje a gente tem muita gente para apoiar a gente, isso passa. Esse momento que parece que a gente está pisando numa areia movediça é uma parte do processo, mas não é para sempre assim. Uhum. O que é verdadeiramente um milagre? O milagre é uma correção na mente. Então, por exemplo, um pensamento limitante. Eu não posso, para um pensamento de que, meu Deus, eu sou o Filho de Deus perfeito. Eu sou feito à imagem e semelhança da fonte. Eu sou o puro poder. É claro que eu posso. Isso é uma correção na mente. Ou de uma ideia de culpa, de uma ideia de medo, né? Você tem uma ideia a respeito de algo que não é verdadeira e você ouve uma outra versão daquilo, às vezes por uma outra pessoa, pelo próprio livro, que é muito mais próxima do que você é, mas você nem sabia. Por exemplo, eu vou contar de uma correção que aconteceu, um milagre que aconteceu quando eu comecei a estudar um curso em milagres. Eu estava fazendo umas fotos para comédia e uma produtora ia fazer uma cirurgia, não lembro que era, hérnia, alguma coisa que ela ia fazer, e ela chegou para mim, e não fui eu que fiz, porque aí é muito inspirado, né? Eu estava lá, mas eu fui usada totalmente. Eu tô com muito medo, ela chegou para mim e falou, tô com muito medo, porque o médico falou que vai ser uma cirurgia difícil, que pode acontecer isso, que pode acontecer aquilo. Eu não sei o que aconteceu comigo, eu olhei para ela, não lembro o nome dela, vai que a Patrícia, falei, Patrícia, vai dar tudo certo, eu tenho certeza que vai dar tudo certo, você é maravilhosa. Inclusive, eu comecei a falar do trabalho dela e o olho dela começou a brilhar, porque eu comecei a falar tantas coisas dela e do quanto ela era incrível, porque ela era incrível, que ela ficou assim para mim. Inclusive, eu queria muito te agradecer, porque aquele dia, se você não tivesse ali, você é muito importante, você traz para as pessoas coisas tão boas, você está ajudando. E comecei a falar, e ela foi mudando o estado de ser. Aí passou uns 15 dias, eu encontrei com ela de novo e ela falou assim para mim, Marcela, eu voltei no médico, você sabe da maior? Eu não vou mais precisar operar. E eu fiquei assim, olha, que legal. Inclusive, eu pensei muito naquilo que você me falou, nanana. Eu não sei o que aconteceu com ela. Eu sei que eu falei alguma coisa ali, que ela estava num medo imenso, e o medo sumiu da mente dela. É claro que eu sei que não fui eu sozinha, né? Que eu estava inspirada ali, que eu fui usada. Mas isso é um milagre, porque a mente dela saiu do medo. Quando a mente sai do medo, o cenário muda. E provavelmente essa liberação do medo é que fez com que mudasse até a história da cirurgia que ela nem precisou fazer. Isso é o que eu penso, né? Alguma pessoa que está fora pode falar, foi uma coincidência. É que eu já passei por tantas na minha vida. Isso é um milagre, é uma correção da mente. Você tira a pessoa de um estado de mente de culpa, de medo, de raiva fechado e fala, olha, tem uma outra maneira de olhar aqui que vai dar muita paz. Quando a pessoa olha dessa outra forma, fala, nossa, ela vai procurar o problema, ela fala, nossa, é verdade, não tem problema, e o problema some, entendeu? Pegar esse exemplo dessa sua amiga, qual a relação entre medo e amor? Nenhuma. Nenhuma. O Curso em Milagres, logo no início, tem uma passagem onde ele fala, bem na introdução, uma coisa bem curtinha, onde ele fala que o amor tudo abrange, né? Que o oposto do amor é o medo, mas o amor tudo abrange, porque a única verdade é o nosso próprio respeito. Então, em última instância, o medo é uma ilusão, né? Que é a maior das ilusões que a gente vai soltar e algum dia a gente vai lembrar que a nossa verdadeira essência é amorosa e a gente não deveria ter medo de nada neste mundo. Nos processos de desejar, da lei de atração, de querer criar e cocriar, por que às vezes querer demais pode não dar muito certo? Às vezes quer, e nada acontece. O que pode estar acontecendo aí que as pessoas têm fé, quer, faz a prática todo dia, mas quer, e não funciona.
pode estar acontecendo nesse momento? Olha, tem várias coisas. A lei da atração, ela funciona e você pode ter absolutamente tudo o que você quiser. A questão é, existe um negócio que chama efeito Zenão, que é você botar uma pressão tão grande para aquilo acontecer, que isso, na verdade, expressa um estado de não confiança. O universo só diz sim. Se eu estou expressando a não confiança, o que vai aparecer no meu cenário? O resultado da minha não confiança. Entendeu? Eu não estou colapsando a matéria. A matéria, o estado de onda vai se transformar num carro, só que ele fica. Primeiro aparece uma roda, aí eu duvido. Aí a roda volta a ser onda. Daí aparece, né, o volante lá. Aí volta a ser onda. Porque eu estou o tempo todo indo lá na garagem e duvidando da possibilidade de ter um carro. Eu quero muito, minha vida depende disso. Quanto mais pressão você bota, menos a possibilidade de aquilo que você gostaria de ter chegar na sua vida. Por quê? Porque você está indo contra a verdade. Você é um com tudo que existe. Quanto mais você acha difícil, mais você está dizendo aquilo não pode chegar perto de mim. Aquilo não sou eu. Tudo é você. Então, quanto mais confiança você tiver, mais você pensa e colapsa. Pensa e colapsa, porque, em essência, você é um com tudo que existe. Então, quando você cria ansiedade, você está criando uma separação, você está criando uma distância, você está dizendo, olha, é muito difícil que isso chegue para mim. E você vai ter mais disso, mais impossibilidades na vida. Por isso é importante estar com a mente tranquila. E esse trabalho tem que ser feito diariamente. Porque aí tudo que você pensar e que você precisar, chega rapidamente. Uhum. O oposto dessas conexões que a gente abordou assim, não vem, não vem, não vem. E quando começa a vir sinais? Uhum. Sincronicidade, vamos falar disso. As sincronicidades, pode ser esses sinais também de que está começando a adentrar no fluxo? Sim. Nossa, sincronicidade é muito isso. A sincronicidade é um sinal de que você está conectado com tudo que existe. Tem um termo que se usa muito em física quântica, né? E já foi estudado também em alguns experimentos, que é essa interconexão que a gente tem com as outras mentes e com tudo que existe, né? Que é o entrelaçamento quântico. Os sinais nada mais são do que o entrelaçamento quântico te mostrando que aquilo que você deseja está chegando para você. Tem a Esther Hicks, conhece a Abraham Hicks? A Esther Hicks, os primeiros exercícios que eu fiz de lei da atração, ela falava isso. Mas, olha, você tá lá todo dia pensando no carro, aí você faz os exercícios, tenta ficar feliz e pensar no carro que você quer e relaxa, e vai observando o cenário. O sinal de que aquilo que você quer está chegando para você é o fato de você começar a ver, por exemplo, um carro vermelho em todos os lugares. A sua prima liga para você e fala: oi, Marcela, eu comprei um carro vermelho. E você, olha que interessante. Aí no dia seguinte você está lá, carro vermelho, mas você está feliz, né? Daí você passa na rua, você começa a se ver só carro vermelho. Aí você liga a televisão, tem um carro vermelho. Quanto mais você vir esses expressões do que você gostaria de ser no seu cenário, significa, isso é um sinal do universo de que aquilo está chegando para você, e assim, tenha confiança, porque está chegando. É isso. Essa é a sincronicidade, você está em alinhamento, você tá indo para a sua felicidade. É isso. No início do programa a gente fez várias perguntas, na verdade são 4 perguntas, 2 foram respondidas, faltam 2 ainda lá do nosso programa, que é livre-arbítrio. Livre-arbítrio realmente existe? E aí eu vou deixar depois fazer essa outra, depois dessa resposta. Não. Livre-arbítrio não existe. Por quê? Porque a gente só pode estar de 2 formas aqui nesse mundo. Ou a gente está sendo movido por crenças. Se nós estamos sendo movidos por crenças, essas crenças são coisas que foram implantadas na nossa mente. Então, muitas vezes, é pesado que eu vou falar agora, mas muitas vezes, por exemplo, uma pessoa deseja alguém num relacionamento,
Só que quem está desejando aquilo é o avô, é a avó. É uma crença do avô e da avó que ela tem que se relacionar com aquele tipo de pessoa porque tem aquelas características. Então, você está sendo movido por coisas que você nem imagina que estão no seu inconsciente e que você nem sabe se tem a ver com a sua felicidade ou não. Olha para o mundo, né? Eu sempre brinco nos meus cursos, principalmente relacionamento, que eu falo, gente, a crença limitante é assim, o relacionamento perfeito é, eu tenho uma casa em Alphaville, né? Com um homem ou uma mulher perfeita, ou um parceiro perfeito, uma parceira perfeita, e um Golden Retriever, né? E 3 filhos, nananã. Mas quem disse que você tem que morar em Alphaville e que tem que ser da forma que você está pensando? Pode ser muito melhor, como essa minha amiga, por exemplo. Ela conheceu o cara que é uma pessoa de consciência americana e está morando com ele lá, e que é um cara incrível, e realmente é uma pessoa muito amorosa que ela nunca imaginou encontrar. Então, se você soltar as crenças limitantes, você está indo em direção ao seu alinhamento com a fonte. No alinhamento com a fonte, você está fazendo o que Deus quer que você faça. Só que a sua felicidade está aí também. Entendeu? Um curso em milagres explica que a minha felicidade e a minha função, tem uma lição que fala isso, a minha felicidade e a minha função são a mesma coisa. Então, quando você libera as crenças limitantes e se permite ser guiado, você vai fazer o que Deus quer que você faça e o que é importante para todos. Mas, ao mesmo tempo, também é o lugar da sua maior felicidade. Porque quando a gente fala assim, então, peraí, então eu vou ter que fazer o que Deus quer que eu faça, eu vou ter que ir lá para a Praça da Sé palestrar. Não. Tudo que você tem, tudo que você aprendeu vai ser usado, só que vai ser usado de acordo com o seu lugar de maior potencial. Por exemplo, você trabalha na Bolsa de Valores, você vai ser uma pessoa de muita consciência dentro da Bolsa de Valores. Vai ser talvez uma pessoa ali que vai inspirar e vai ajudar muita gente ali dentro que está num nível de desgraçamento da cabeça, que na Bolsa de Valores não é difícil encontrar, e vai acabar ajudando e contaminando com essa felicidade, com esse bem-estar, pessoas que outras pessoas não seriam capazes. Isso é o que Deus quer que você faça. Que você expanda a felicidade, mas primeiro você tem que aceitá-la para você. Então, ou você está fazendo o que Deus quer que você faça, que é ser feliz, tá? Não é nada além disso. E no seu trabalho, onde quer que você esteja, você está contaminando as pessoas com essa felicidade, ou você está vivendo a partir de crenças limitantes. Então, você não tem livre-arbítrio. Ou você faz o que a fonte quer, ou você faz o que o ego quer. De nenhuma forma você é livre no sentido de eu estou fazendo só o que eu quero. Não tá. Ou você está inconsciente, quem está gerindo as suas ações é o ego, ou você está na felicidade, que aí quem está gerindo as suas ações é a verdade, é Deus ou a fonte. Que é muito bom, que isso é liberdade, na verdade. Né? Isso é liberdade. Não, então você já respondeu a outra parte da pergunta, que o que é verdadeiramente a liberdade. A liberdade, né? É isso. A liberdade é felicidade. Não é você não tem nenhuma obrigação nesse mundo a não ser feliz. Se hoje você sentasse com Deus e Deus tivesse que te falar alguma coisa, Deus, o que eu tenho que fazer nesse mundo? Você tem que salvar a sua mente da ideia do sofrimento. E entender que você veio nesse mundo para ser feliz e liberar qualquer culpa da sua mente que te impeça de ser feliz. Quando você estiver feliz, fica tranquilo que eu vou te levar para todos os lugares onde você tiver que espalhar essa felicidade aí, entendeu? Só isso. Maravilha. Marcela Leal aqui no programa. Estou gostando, gostaram? Deixa aqui nos comentários para a gente saber também. O Escola da Liberdade, tudo junto no Instagram, Escola da Liberdade também no YouTube. Então tem o canal do YouTube e o Instagram aqui que a Gabi passou para a gente compartilhar aqui com você. Na descrição do vídeo também está esses dados aqui da Marcela, e ela vai estar no evento também lá no dia 26 de setembro, dia 26 de setembro, das 9 até às 19 horas. São 10 horas aí de reflexões, conexões, para realmente
transformar os nós em laços de consciência, né? Perfeito. De conexão. Então vai ser bem bacana e vocês poderão participar aí com muitas pessoas que trazem muita consciência. Por falar em consciência, quero também convidar vocês para conhecer, se ainda está disponível, se ainda estiver disponível, de adquirir a gravação de um evento que ocorreu no dias 1 e 2 de agosto, dia 1 e 2 de agosto, que é o evento Encontros Conscienciais. Encontros Conscienciais, que é uma parceria da Unispírito com o Consciência Próspera, Encontros Conscienciais. A primeira edição foi realizada agora nos dias 1 e 2 de agosto, 1 e 2 de agosto, agora estou vendo meus horários, das 9 às 18, das 9 às 18, com a Marina Renault, com o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, com a Marisa Oliveira, com o Marcelo Cotrim, com o Dada de Nanananda, Wagner Borges, Samuel Souza de Paula, Valdeci Carneiro, Marluz Paiva e Dr. Américo Barbosa. Esses são as 10 consciências. Depois se informa também aqui na descrição sobre se ainda é possível vocês adquirir a gravação, porque eu acredito que no momento que está passando esse vídeo já passou o dia 1 e 2 de agosto. Então, a gente vai publicar aqui antes do evento do dia 26 de setembro, do nosso amigo Patrick Santos, né, que vai estar aí realizando essa atividade. Mas eu quero fazer esse convite também para vocês reconhecer que está acontecendo um movimento muito interessante, que é ideias diversas que vão convergindo para uma mudança de estado de frequência, de consciência, e que o mundo está impulsionando, fazendo um input, e nós estamos seguindo, né? Desígnios, né? Perfeito. Desígnios superiores para que isso se manifeste. Você sente isso também, que a gente, o planeta inteiro está passando por isso? Já está o trem já partiu. Para mim, eu falo isso no meu canal. O trem já saiu da estação. Assim, eu sinto que já foi, né? Ali 2018, 2019, a coisa estava começando, aí veio a pandemia para botar todo mundo para pensar e o trem já saiu da estação. Maravilha. Quer falar de mais alguma atividade que você se envolve? Você realiza o estudo do curso em Milagres, além do aprofundamento, que é o manual de professores? Como é que funciona para as pessoas também conhecerem, saberem e reconhecer seu trabalho? Sim, eu tenho um curso que é a introdução a todo o meu trabalho com a mente unificada, que se chama Mentalidade Unificada. É um curso que está no meu site, www.escoladaliberdade.com.br. Esse é o curso que é a entrada para o estudo de um curso em milagres, e está lá no meu Instagram, lá no link, e no YouTube também tem o link para o site. Muito bem, está passando aqui embaixo aqui no GC e também na descrição aqui, para que você consiga encontrar todos esses links. Mais uma vez, quero super agradecer vocês. Gostaram? Mostra o livro que a gente nem mostrou, você pegou várias vezes. É a Bíblia, né? Olha aí, ó, que beleza. Que beleza. Tem um texto, um livro de exercício, o manual do professor, né, que antes era um complemento. É fantástico mesmo, essas conexões. E falando em livro, a Mariane Williams também escreveu um só sobre relacionamentos, baseado no curso de Milagres. Eu não lembro qual é o título, que ela escreveu também. A Mariane Williams. E tem de finanças, acho que ela não fez, mas depois ela fez de conexão. Tem muitos. Por que eu estou falando isso? Porque o de amor dela, que ela escreveu sobre amor, foi de lá que o presidente da África do Sul, Mandela, pegou esse trecho de conexão, é o de falar de amor. E é de lá que veio essa primeira expressão também da diferença entre medo e amor. Que demais. O oposto também, que ela compartilhou, foi muito bacana. Você vê como uma coisa vai inspirando outra coisa. A gente não falou como é que surgiu o curso em Milagres, como é que surgiu isso. No finalzinho a gente vai falar disso. É uma história meio longa, mas vou tentar resumir. Duas pessoas que trabalhavam na Universidade de Colômbia, na parte de psicologia médica da Universidade de Colômbia, que é a Ellen Schuckman e o Bill Tetford. Eles eram super mente científica, né? Inclusive a Ellen era ateia radical. Eles estavam dentro de um carro, dentro de um táxi, indo para uma reunião lá do pessoal da medicina. Imagina aquelas mentes, né, das pessoas ainda com todos aqueles títulos.
e eles estavam de saco cheio de ir para a reunião e falar, ai meu Deus, vai ser aquela brigaiada de novo, um falando que tem razão, o outro que tem razão, eu não aguento mais isso. Aí ele vira para ela e faz um discurso passional falando, não aguento mais isso, eu queria que isso fosse resolvido de outra forma, tem que existir uma outra maneira. E a Ellen está no táxi com ele, e a Ellen, que também discutia com ele sobre tudo, apesar de ser amiga, pela primeira vez concorda com ele e fala, é verdade, você tem razão, eu vou te ajudar a descobrir essa outra maneira. Passa um tempo, né? Ela concordou com ele, porque, como Jesus diz, né? Quando 2 ou mais estiverem falando em meu nome, lá eu estarei. Passou um tempo, ela chega em casa, depois da reunião, e ela começa a ouvir dentro da casa dela. Esse é um curso em milagres. Por favor, anote. Ela fica preocupada, cética, nem científica, passa 2 dias, 3 dias, ela chega em casa, quando ela chega em casa, esse é um curso em milagres. Por favor, anote. Aí ela chama o Bill um belo dia, depois de uma semana. Bill, tá acontecendo uma coisa muito louca comigo. Eu acho que eu tô ficando esquizofrênica, me ajuda, por favor. Imagina com a mente deles, né? Eu não falei isso pra ninguém, mas tá acontecendo. Eu chego em casa e o Bill, ué, anota, que você tem a perder. E ela começou a anotar, e a voz ia ditando, era aquela época que tinha uma maneira de escrever que chamava taquigrafia, que era de escrita rápida, ela escreveu por taquigrafia, e o Bill começou a ajudar ela datilografando tudo que ela escreveu, e eles começaram a ver que era um conteúdo que era impossível um ser humano escrever, dada a luz e a consciência daquilo que estava sendo escrito, e o Bill resolveu ajudar ela e durou 7 anos. Essa escrita, e tá aí um curso de milagres, tanto é que não tem autor, né? Ela não falou, não coloca, porque não fui eu que escrevi, né? Ela só ajudou, ela foi a pessoa que canalizou, mas ela sempre foi muito, não coloca meu nome, porque eu quero que isso seja limpo de quem enviou a mensagem. Nossa, é incrível. Ele é escrito em pentâmetros iâmbicos. Já ouviu falar? É a linguagem de Shakespeare. Aquela poesia de Shakespeare, então tem toda uma métrica na qual escrita é uma coisa assim, é extraordinária, muita coisa para falar sobre esse livro. Nossa, se eu começar a falar, tem mais de 800 passagens bíblicas que ele corrige, ele fala, ó, isso que vocês falaram que foi assim, assim, peraí, não foi bem assim, eu vou explicar melhor. E o tempo inteiro fica claro que é Jesus que está falando, mas ele não diz, eu sou Jesus, né? Mas ele fala em primeira pessoa, em vários momentos, passagens da vida dele, né? E como que realmente aconteceu. É muito lindo. Maravilha, é um curso em milagres, é isso aí. Inspirou você aí para você acessar essa outra versão de você no futuro muito legal, muito melhor. Então, curta, compartilhe com outras pessoas aqui. Marcela Leal esteve aqui no programa, falando sobre esse segredo também do duplo quântico, essas conexões todas que a gente abordou. Mais uma vez, agradecer a todos vocês, agradecer também a Patrick pela ponte, agradecer aqui a Marcela pela vinda aqui no programa e pedir para você deixar sua mensagem de final antes de subir aqui a nossa vinheta. Ai, gente, olha, todo equívoco é fruto de uma maneira de pensar que não é verdadeira. Todo sofrimento é fruto desse equívoco. Se você corrigir a sua mente, você vai ver que tem uma outra forma de pensar que vai te trazer paz. Então é isso. Todo sofrimento é fruto de um equívoco de pensamento e ele pode ser liberado.